Graça e paz, meu irmão, minha irmã, uma boa noite para você, para toda a sua família. É uma alegria nós nos encontrarmos mais uma vez para esse tempo de meditação da palavra do nosso Deus, essa palavra poderosa que tem poder para penetrar no mais profundo do nosso ser, moldar as nossas vidas e transformar aquilo que precisa ser transformado. Nós estamos neste tempo de advento, estudando sobre este tema e nós vamos na noite de hoje ler dois textos que nos remetem ao tema da fé. Então nós vimos na semana passada que a coroa do advento, ela tem ali as 5 velas, né, os 4 domingos que antecedem o dia do Natal, independente do dia da semana que ele caia, né? Então os 4 domingos antes do dia do Natal são os 4 domingos do Advento. E a vela central, que representa a própria vinda de Jesus ao mundo, né? Nos remete, traz a nossa memória, né? Então a gente tem aí esse entendimento e lembrando então que advento significa aquele que há de vir, né? Esse tempo de espera, de expectativa, mas também um tempo de preparação. E eu quero te convidar então para a leitura dos textos bíblicos. Nós vamos ver um pouquinho hoje a história de Maria e a história de José, na perspectiva da fé e também da alegria, representando aí a segunda vela da coroa do advento, ou o segundo domingo do advento, que nos remete à fé, e essa fé que gera em nós alegria. Então nos diz assim o texto bíblico, nós vamos ler lá no Evangelho de Mateus, Quero te convidar para que você abra aí no capítulo de número 1, Mateus 1, a partir do versículo 18. Mateus 1, 18, o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. E ainda vamos ler um segundo texto que está lá no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas, que traz aí detalhes sobre o nascimento de Jesus, sobre a gestação de Maria, e nós vamos ler o capítulo 1 também, a partir do versículo de número 26. Lucas 1, 26, predito o nascimento de Jesus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem lhe porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, que se cumprem em mim. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai de amor, graças te damos mais uma vez por este tempo precioso de podermos meditar na tua santa palavra. Clamamos, ó Deus, sobre nós a tua unção, a tua graça, a revelação das sagradas letras, que o teu Espírito Santo venha com poder sobre as nossas vidas, abençoe, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos e o nosso olhar, os nossos ouvidos e o nosso ouvir, para que possamos estar, ó Deus, atentos à tua palavra e atentos à tua voz. Fala conosco, ensina-nos, Senhor, e que a tua palavra fique gravada na nossa mente e no nosso coração. Nós oramos, clamando sobre nós a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, tempo de advento, aquele que há de vir, né? Um tempo de espera, um tempo de expectativa e um tempo de preparação. Estamos nos preparando para a chegada de Jesus. Ele já veio, mas ele voltará. Então, simbolicamente, de acordo com o nosso calendário, nós estamos nos preparando para o dia do Natal, agora daqui a 3 semanas já, né? Daqui a 3 semanas. Mas a nossa preparação para a vinda gloriosa do Senhor, que será como um relâmpago, como nós já ouvimos, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, já nos diz Mateus 24. Então, nesse sentido, a nossa preparação ela é constante, ela não vai se findar quando chegar o dia 25 de dezembro, quando nós comemorarmos o Natal e depois em seguida já vamos para o Ano Novo. Não, a nossa preparação ela precisa ser constante. Porém, nesse período, é um período onde a gente, então, traz a nossa memória que estamos neste período de preparação, e então é um tempo de refletir sobre a vinda de Jesus, de refletir sobre as promessas de Deus feitas ao seu povo lá no Antigo Testamento, as promessas de Deus feitas aos profetas e por meio dos profetas, uma palavra de fé, de esperança, de renovo, aquela palavra que trazia ânimo ao coração do povo, e agora a gente vê essa palavra se concretizar, se tornar viva e eficaz e se realizar por meio do nascimento de Jesus. Então, aquilo que era promessa e era esperança no Antigo Testamento, em Jesus, então, se torna realidade. Pela fé, aquele povo, então, vivenciou o nascimento de Jesus e isso certamente trouxe grande alegria ao povo. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a coroa do advento e também sobre esses dois aspectos que estão relacionados aí com a nossa segunda vela ou com o segundo domingo do advento, que é o aspecto da fé e o aspecto da alegria. Então esses dois aspectos precisam estar presentes na nossa vida, a fé e a alegria que envolvem aí o nascimento de Jesus. Então olha só, o que então é uma coroa, né? A coroa do advento. O círculo, ela é uma coroa porque é um círculo, né? É um símbolo muito importante que nos ensina que o amor de Deus por nós, ele é eterno. Se você pega um círculo, você vai perceber que ele não tem começo nem fim, ele é
completo, né? Então o círculo, por ele não ter nem começo nem fim, ele nos ensina sobre o amor de Deus, o amor eterno de Deus por nós. Então por isso é o símbolo, é esse símbolo redondo, a coroa ela é redonda. A cor verde das nossas cores. Claro, hoje a gente tem uma infinidade de cores, as pessoas são muito criativas, mas o verde, ele é básico, assim como a gente quando olha para a criação. Então, quando nós nos lembramos de um Deus criador, um Deus que criou céus e terra e tudo que nele existe, neles existem, nós temos aí, então, nos remete à criação. Então, nós temos presente na coroa do advento, simboliza o amor de Deus, porque não tem começo nem fim, é eterno. Na cor verde, nós temos aí a importância, então, da vida humana e da criação divina, que também nos remete a um Deus poderoso, a um Deus Pai, a um Deus Criador, né? Além também de trazer para nós o significado da esperança, né? O verde da esperança. Então tem esse simbolismo aí na cor, que é a esperança da salvação em Jesus Cristo. E nessas coroas, então, a gente, alguns colocam fitas vermelhas, e o simbolismo da fita vermelha é a memória da aliança feita em Deus, né? Então, é esse o simbolismo das fitas vermelhas, as alianças que Deus fez com a humanidade, e a gente vai lembrar da aliança que foi feita com Abraão, com Isaac, com Jacó. Essa aliança ela é confirmada, né, em vários momentos da história do povo de Deus. Então, essa fita vermelha, quando você vê aquela fita vermelha na coroa, você vai se lembrar, então, que Deus tem uma promessa, né? Ele fez uma promessa para com você, para comigo, para com toda a humanidade, né? As alianças, né, de promessa, tá certo? Na coroa estão presentes 5 velas. Então nós temos, como eu disse, os 4 domingos que antecedem o dia do Natal. E então cada uma dessas velas é acesa em um dos domingos, e uma vela central, que seria a 5ª vela, que essa é acesa no dia do Natal. Então no dia do Natal acende-se a 5ª vela, tá certo? Cada uma dessas velas, então, elas têm significado, são os dias que nós estamos comemorando. Primeiro, nós já fizemos a semana passada, celebramos a esperança em Jesus Cristo. Neste próximo domingo, então, nós trazemos à nossa memória a fé ou a alegria. Em alguns momentos a gente já celebrou a alegria nesse segundo domingo, né? Então, a fé e a alegria. No terceiro domingo a gente fala da paz, né? E no quarto domingo do amor, e no último domingo a gente fala da luz, que é Jesus que veio a este mundo. As velas, elas variam muito, né? As cores, as pessoas usam cores diversas, às vezes usam o branco, representando ali a paz, às vezes usa o lilás e o roxo. Normalmente a gente usa mais o lilás e o roxo, e vai fazendo um degradê, começa no roxo, daí vem pro lilás, e lá pertinho, a última vela, a 4ª vela, a gente costuma usar o rosa, porque o roxo, ele nos remete à contrição, ao arrependimento, ao quebrantamento. Então, ao passo que nós vamos nos aproximando do dia do Natal, vamos nos aproximando da chegada de Jesus, então esse roxo que estava ali muito pesado em nós, agora ele vai clareando, vai ficando lilás e vai chegar no rosa, e o rosa representa a alegria da salvação. Então, são esses os elementos que estão presentes aí na coroa do advento. E aí a gente pode colocar mais alguns detalhes ali, algum dourado, algum colorido. O dourado sempre nos remete à realeza de Cristo. Enfim, cada um desses símbolos, desses ornamentos, eles têm um significado e uma importância muito grande para nós, que não podemos perder essa dimensão. Hoje a gente tem visto aí esse simbolismo tão rico da coroa do advento sendo trocada por outros símbolos, né? Que não fazem parte da nossa história. Por exemplo, aí o boneco de neve, né? Que faz parte de uma cultura, que é muito legal, é gostoso brincar. Quem mora na neve, nós moramos num país tropical, não temos neve no Natal e nem, né, praticamente nenhuma outra data do ano. Raramente a gente tem um pouco de neve. Então, assim, para nós não significa muita coisa. A gente gosta, acha bonito, a gente brinca tudo lá, a gente vê, né, as brincadeiras, a gente acha divertido, mas o que realmente tem significado para nós precisamos preservar, né? No caso, a coroa do advento, ela tem esse significado importantíssimo
para nós, né? Então muitas pessoas colocam nas portas das casas, outras pessoas colocam aí no portão, enfim, é tempo da gente expressar, né, a nossa fé em Jesus Cristo. E aí, os dois textos que nós acabamos de ler, eles nos remetem a esses dois momentos, a questão da fé e a questão da alegria. O texto que nós lemos lá em Mateus, né, o Evangelho de Mateus, nós vemos um momento em que José estava ali passando por um momento de angústia, um momento de dúvida, de incerteza, um momento em que ele precisava de uma palavra para fortalecer a sua fé. Ele estava duvidoso, ele estava ali meio que temendo, né, receber Maria, porque ela estava grávida, e ele falou, poxa, e agora, né, essa mulher não tá certo isso, né, como assim, né? Então o texto diz para nós aqui que o José, então, viu que ela estava grávida, soube, né, que ela estava grávida pelo Espírito Santo, mas ele não queria contar isso para as outras pessoas, porque isso colocaria em risco a vida de Maria, porque seria considerado um adultério e ela poderia ser então apedrejada. E ele tinha um carinho muito especial por ela, ele amava, né, a sua esposa, a sua noiva, a sua prometida, não queria que esse mal acontecesse a ela. Então ele falou assim, é melhor eu abandoná-la, eu vou embora, ninguém fica sabendo de nada, ela não vai morrer, né, não vão apedrejá-la e eu não preciso assumir esse filho que não é meu, né? Mas acontece que enquanto ele estava pensando essas coisas, um anjo do Senhor apareceu a ele em sonho. Um anjo do Senhor veio a ele em sonho para trazer à sua memória aquilo que estava escrito nas Sagradas Escrituras. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus gera fé em nós. Nós não podemos perder essa dimensão, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o José, ele conhecia as Escrituras, ele sabia que haveria de chegar um Messias, mas ele nunca tinha imaginado que ele seria o pai do Messias. Então, para ele foi muito difícil. E naquele momento, um anjo do Senhor vem e fala para ele não ter medo, mas o que o anjo mostra para ele é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus revelada é que gera a nossa fé, que fortalece a nossa fé. Então o anjo vai falar assim para ele, José, filho de Davi, não temas, não tenha medo. E aqui eu queria dar uma paradinha para a gente pensar assim, a fé, ela não combina com medo. Ou a gente crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, a Ele seja a glória, como nos diz Paulo, ou a gente pega e esquece, a gente para tudo. Então, não dá para a gente viver com medo e falar que a gente crê em Deus. Eu tenho que crer em Deus e ficar tranquila de que Deus está cuidando de todas as coisas, de que nada acontece sem que seja da vontade de Deus. E é interessante que o anjo, quando ele vai tratar esse assunto com José, ele fala para José assim, José, não tenha medo. Em outras palavras, ele poderia dizer assim, creia, creia. Você não conhece a palavra de Deus? Você não conhece a lei e os profetas? Porque ele cita o profeta, né, para ele. Então ele vai dizer assim, olha, aquilo que o filho que ela está esperando é gerado pelo Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque este salvará o seu povo dos pecados dele. E tudo isso, José, vem cá, José, senta aqui do meu lado, abre a sua Bíblia aí lá no profeta Isaías, que eu vou te mostrar, né, por que isso está acontecendo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Então, não é por acaso, José. Você não foi escolhido aleatoriamente, assim como quem não quer nada. Ou Deus não se equivocou, não. Aquela promessa, e aí a gente falou sobre aliança, sobre promessa, né? E o povo aguardava o cumprimento da promessa, aguardava com fé, mas quando a coisa vai acontecer, a fé dava uma balanceada ali, né? Então José, ele teve esse momento, né? Poxa, nós estamos esperando a vinda do Messias, mas eu jamais podia imaginar que ele viria na minha casa, na minha família, e que eu seria o pai do Messias. Aí o anjo fala assim, ó, pega a sua Bíblia aí, vamos ler, traz à sua memória a palavra de Deus. E eu quero dizer isso para você, meu irmão e minha irmã, traga à memória a palavra de Deus. O profeta Jeremias vai dizer assim, quero trazer à memória aquilo que me dá
esperança. Então nós precisamos trazer a palavra de Deus à nossa memória, porque ela renova a nossa esperança e ela fortalece a nossa fé. Então, sem essa palavra, a nossa fé, ela vai cada vez mais desanimando, cada vez mais cambaleando. Portanto, lá no profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e vocês vão colocar nele o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E aí o texto diz que quando José então se desperta daquele sono, como o anjo ele fez como o anjo lhe ordenara, recebeu a sua esposa, mas não a conheceu ou não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Então, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quando nós celebramos aí o segundo domingo do Advento, quando nós trazemos a nossa memória, né, ou melhor, quando nós acendemos a segunda vela da coroa do Advento, nós nos lembramos então da fé, porque teve que ter muita fé. José teve que ter muita fé para olhar para aquela situação e crer que era Deus agindo. E às vezes nós precisamos exercitar a nossa fé. Então, segundo domingo do Advento, exercite a tua fé, meu irmão e minha irmã. As promessas de Deus para a minha vida, para a sua vida, elas vão se concretizar no tempo do Senhor. Tão somente espere, como nós vimos na semana passada, mas também creia. Creia, porque quando nós esperamos no Senhor, quando nós cremos no poder do nosso Deus, nós certamente nos alegramos. Que é o que acontece com Maria. Vamos lá? Lucas capítulo 1, o texto que nós lemos, fala assim que o anjo chega para Maria, e é interessante, né? Ela estava lá, né, na dela também, ela era uma virgem, não tinha tido relação com ninguém ainda, nem com o seu noivo, né, com o José, mas o texto diz para nós que entrando o anjo onde ela estava, o anjo disse para ela assim, ó, alegra-te muito favorecida. É tempo de alegria, é tempo de nos alegrarmos, porque Jesus nascerá. E ele escolheu aqui a Virgem Maria, né, que ainda era desposada, ela não tinha se concretizado seu casamento ainda, desposada aqui seria equivalente ao nosso noivado nos tempos atuais, e ela então estava noiva, não tinha ainda se casado, né, não tinham consumado seu casamento, mas a palavra é alegra-te muito favorecida. Alegra-te, sabe por que você tem que se alegrar? Porque você tá grávida e você tá grávida do Espírito Santo. É interessante que a situação em si era naturalmente desesperadora, porque Maria era uma moça solteira, virgem e estava grávida. Ou seja, estava complicada a situação pro lado dela. Mas mesmo diante de uma notícia completamente complicada, a palavra que o anjo traz para ela é alegre-se, alegre-se. E eu penso que esse é um grande desafio para nós. Porque quando as coisas se complicam para o nosso lado, ou quando recebemos notícias complicadas, de situações complicadas, se tem uma coisa que a gente tem dificuldade em fazer é de nos alegrarmos. Eu gosto muito de falar isso, né? Eu já falei várias vezes, vou continuar falando porque eu creio realmente nisso, porque a palavra de Deus diz para nós assim que a alegria do Senhor é a nossa força. Então a tristeza é o sentimento mais perigoso que existe, porque a tristeza nos enfraquece, né? Então, quando ele fala assim, alegre-se, é mais ou menos nos ensinando assim, ó, mesmo diante das situações complicadas, das situações de angústia, de dor, de inquietações que você não sabe como agir, meu filho e minha filha, alegre-se, porque você continua tendo um Deus que é o Deus Todo-Poderoso que cuida de você. Então ele está dizendo para ela assim, alegre-se muito favorecido, o Senhor é contigo. E aí ela ficou desesperadíssima, né? E o que quer dizer isso? O que significa essa saudação? E aí então ele disse, não temas. Ou seja, quando há alegria, também não há lugar para temor, porque quando nós temos a alegria do Senhor, que é a nossa força, não tem espaço para termos medo, né? Não temas, porque você achou graça diante de Deus, e aí ele fala a mesma coisa, você vai conceber, vai dar à luz a um filho, esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Como será esse o Senhor? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Meu irmão e minha irmã,
Coisa maravilhosa que é esse momento aqui, desse diálogo da Maria com o anjo, onde o anjo diz para ela se alegrar. E também o anjo traz para a memória dela a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela fortalece a nossa fé, mas ela também gera alegria no nosso coração. Portanto, não temas, alegre-se muito, né? Porque o Senhor Jesus, esse nenenzinho que vai nascer, ele já nasceu e ele está presente hoje, cuidando de mim e de você. Ele é um Deus do impossível, né? Ele diz aqui que a Isabel também teve o filho, ficou grávida e que não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Portanto, alegre-se muito, meu irmão e minha irmã. Alegre-se muito, porque não há impossíveis para Deus. E quando nós nos alegramos no Senhor, não há espaço na nossa vida para termos medo. Segundo domingo do Advento, tempo de fé, tempo de alegria, tempo de celebrarmos a coroa do Advento, trazer tudo isso à nossa memória. Então, quando a gente fala em celebrar o Advento, é tudo isso que nós trazemos à nossa memória. O agir de Deus na vida das pessoas, no meio do povo, um agir que até hoje chega a nós com transformação, com poder, com graça, com vitória, com tudo que você sabe e muito mais. Esse é o Deus que nós cremos. Portanto, alegre-se, creia, fortaleça a sua fé. Jesus já veio, ele está entre nós e ele voltará em glória. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, graças te damos mais uma vez por essa tua palavra abençoada, maravilhosa, que enche o nosso coração de alegria, de paz, fortalece a nossa fé. Muito obrigada, ó Deus, pelas tuas promessas que se cumpriram em Jesus, e obrigada pelas promessas, ó Deus, que nos alcançam, ó Pai, promessas de vida, promessas de salvação, promessas, ó Deus, de família bendita. Nós, ó Deus, te louvamos e te glorificamos, ó Pai, pelas promessas do Senhor, pela aliança que o Senhor fez, ó Deus, na tua palavra, e a aliança que Jesus fortalece e refaz conosco na cruz. Muito obrigado, Senhor. E agora, Paizinho, eu te peço pela vida da tua igreja, pela vida do teu povo, abençoe cada lar, cada família, alcança cada irmão com a tua graça, com o teu amor, com o teu cuidado, com o teu perdão, com a tua salvação, com a tua fé, com a esperança, Senhor, com a alegria do Senhor. Vai tocando em cada coração, renova-nos a cada dia, Senhor, caminha conosco, abençoa, Senhor, toda a tua igreja, cada lar, cada família, as crianças, adolescentes, jovens, pessoas adultas, as pessoas idosas, as enfermas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, toma conta do teu povo, Pai, e continue a cada dia renovando em nós a fé e a alegria. Que possamos, ó Deus, nos lembrar dessa palavra, Senhor. Não temas, não temas, alegra-te muito, não temas, creia. Em nome de Jesus, nós queremos viver, ó Deus, firmados na tua palavra. Muito obrigado por este tempo. Continue caminhando conosco. É a nossa oração e a nossa gratidão no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Que você tenha uma semana abençoada.